E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à aula 2 de Histologia Animal 1. Nesta aula, nós vamos debater o quê? Tecido epitelial. É um dos nossos primeiros assuntos da histologia animal. E nesta aula, vocês vão preencher essas lindas tabelas e nós vamos falar em relação a quê? Nós vamos falar em relação às funções, em relação às características e em relação a como esse tecido ele é classificado, tá ok? A primeira função que você tem que entender sobre o tecido epitelial, e primeira coisa, tecido epitelial é diferente de pele, você vai entender isso com o passar das aulas. Pele é o órgão em si, tecido epitelial é a histologia, aquilo que tem que funções? A primeira função é de proteção, isso mesmo. É esse tecido que, querendo ou não, está mais exposto ao lado externo e é ele então que vai fazer essa proteção, né? Seja ele dos órgãos internos ou externos, tá? A absorção, isso mesmo, porque é ele que vai estar revestindo, como diz o próprio, a nossa própria aqui, ó, nossa próxima característica, função, desculpa. E essa próxima função diz o seguinte: revestimento interno e externo, que se entrelaça com a questão da absorção. Como assim? Como o tecido epitelial ele recobre, por exemplo, algumas áreas do teu intestino, do teu estômago, querendo ou não, isso está envolvido com revestimentos internos e externos. Ou seja, isso também está envolvido com a parte de absorção. Secreção, isso mesmo. Outra função é a secreção. Por que secreção? Porque quando nós falamos em tecido epitelial, ele vai ser classificado, a gente vai ver já já, existe uma parte glandular que esse tecido epitelial ele é classificado. Então, por isso entra a parte de secreção. Cuidado, secreção é diferente de excreção. Já debatemos muito em relação a isso. E a última parte da função é a sensibilização, que nós também vamos entender quando nós falamos sobre os anexos da pele, relacionar com o tecido epitelial. É essa parte de sensibilização aonde o indivíduo vai ter sensações de frio, de calor, de pressão, de dor. Então, o tecido epitelial está relacionado à pele, aos anexos da pele, para dar esse poder de sensibilização. Beleza? Você vai ser cobrado muito na histologia, tanto pelos tecidos, pelas características, na verdade, dos tecidos, ou também você pode ser cobrado em relação à análise das imagens microscópicas ou figurativas de cada tecido. Mas vamos lá. As características que você tem que ter em mente quando você ouvir falar em que tipo de tecido é, ou quando cai aquelas preposições e você precisa diferenciar que tipo de tecido é esse, já lhe vem logo à mente o quê? Já lhe vem logo à mente que eu tenho um tecido que é avascular, ou seja, nossa, como assim, mano? Pensa, preste atenção. Avascular, porque o tecido epitelial ele não tem vasos sanguíneos, beleza? Então, por ele não ter vasos sanguíneos, nós falamos que ele vai ser nutrido por alguém. Calma, já já eu falo para vocês como então ele é nutrido. A primeira característica que tem que ter na sua mente é tecido epitelial não tem vasos sanguíneos, tá ok? Outra característica é as células justapostas, tá? Vamos já debater isso aqui. Por que célula justaposta? Quando nós falamos de célula justaposta, que cai muito nas questões em relação a isso, célula justaposta quer dizer uma célula muito unida, tá? Mas, na verdade, quem causa essa união? Quem causa essa união é uma especialização da membrana que você já viu e que você já sabe muito, 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 que é os desmossomos. É esses desmossomos que fazem a adesão entre, né, uma célula e outra, tá? Muito importantíssimo essa característica. Então, quando você vê agora a palavra justaposta, quer dizer muito aderida, ou seja, muito unida, tá? Você pode estar sendo cobrado em relação à tradução, né, dessa palavra. Então, se nós já falamos que ele não tem vasos sanguíneos, que as células são muito unidas, podemos então dizer que ele vai ter pouca matriz extracelular. Isso mesmo, tá? Então, pouca matriz extracelular. Por quê? Porque não tem vasos sanguíneos. É nutrido por alguém. Então, pouca matriz extracelular. Beleza? Agora vamos lá. Quando nós falamos de tecido epitelial, a gente tem que ter em mente que
este cara, como ele é avascular, as células são muito unidas, ele não tem matriz extracelular, você precisa também voltar aos seus conhecimentos das especializações da membrana e entender que, como ele não tem vasos sanguíneos, alguém nutre esse tecido. Quem é que nutre ele? Vamos imaginar o seguinte, imagine na sua mente agora, né, que a primeira camada é o tecido epitelial. A segunda, existe uma lâmina que divide o tecido epitelial do tecido conjuntivo. Então, imagine que fossem várias camadas. A primeira camada é o epitelial, abaixo do epitelial vem um conjuntivo. E quando nós falamos no conjuntivo, nós falamos lá na introdução que existe o tecido sanguíneo. Então, é esse tecido conjuntivo que nutre o tecido epitelial que não tem vasos sanguíneos. Mas como é, professor, que ele nutre? Ele nutre por isso aqui, ó. Porque o tecido epitelial, ele é apoiado na lâmina basal. Imagine que é somente uma linha que vai ser nutrido pelos desmossomos. Então, imagine que aqui em amarelo seria a lâmina basal, certo? Eu vou pintar de outra cor para vocês. Aqui embaixo, nós teríamos o tecido conjuntivo. E aqui em cima, então, deixa eu pintar, colocar um risquinho. Aqui de preto seria nosso tecido epitelial. Aqui seria, então, a lâmina basal, aqui o tecido epitelial e aqui embaixo o conjuntivo. Então, quem vai aparecer aqui para fazer esta nutrição? Quem aparece aqui é os famosos hemidesmossomos. Ó, eles têm esse formatozinho. Lembra que nós já falamos sobre ele? Eles são, na verdade, como se fossem os botões proteicos. Para quê? Porque, na verdade, esses hemidesmossomos não precisam estar na sua totalidade. Toda vez que nós falamos sobre M quer dizer metade de alguma coisa. Os hemidesmossomos, eles vão estar aqui fixados na lâmina basal, atravessando a lâmina basal e chegando junto do tecido conjuntivo, principalmente sanguíneo, pegando esse sangue aqui e levando para poder nutrir o nosso tecido epitelial, já que ele não tem vasos sanguíneos. Beleza? Por onde? Por difusão, né? Então, ele faz essa nutrição por difusão e aí, então, é que o tecido epitelial consegue ser nutrido. Beleza, galera? Agora, lembre-se, desmossomos são os botões proteicos em sua totalidade, ok? Geralmente, uns dois desmossomos vão estar juntinhos, fazendo aquela adesão. Lembra que nós brincamos com isso lá no modo histologia? Quando nós falamos que pareciam que eles pareciam com aqueles aparadores de livros. Quando você coloca os livros em pezinhos bem bonitinhos no seu home office, você coloca os dois desmossomos do lado, né, os dois aparadores, que seriam os desmossomos, e aí você prende esses livros e aí ele fica bem bonitinho, bem organizado. É como se fosse o desmossomos, ele faz isso, ele faz a adesão e une as duas células. O endesmossomo é a metade de um desmossomo e ele vai estar onde? Fixado aqui, ó, na lâmina basal para poder nutrir o nosso tecido epitelial. Tá ok, galera? Então, essas são as características de quando lhe perguntarem o que é o tecido epitelial. Outra coisa é a classificação, que nós vamos começar a ver nas próximas aulas aqui, tá? A primeira classificação dele é a parte de revestimento. Isso, revestir os órgãos internos e externos. Só que para isso existe uma classificação. Vamos ver já já. E a outra parte é a parte glandular, né? Saber diferenciar que é uma glândula endócrina, uma glândula exócrina, né, uma glândula mista, como é que secretam, então, as substâncias a partir desse tecido epitelial. Beleza, gente? Então, essa é a introdução do tecido epitelial. Vamos lá, vamos embora para a aula 3. E nesta aula 3, a gente vai analisar uma primeira característica, uma primeira classificação, desculpa, do tecido epitelial, que é a parte de revestimento. Saber classificar como é a análise das figuras, né, do tecido epitelial e aonde está cada tipo de tecido epitelial de revestimento. Tá ok? Então, gente, até a aula 3 e não desgruda aí. Dá uma pausazinha, vai tomar uma água, mas volta para cá de novo. Um cheiro enorme.